Boa tarde, na paz do Senhor Jesus. Vamos meditar em Atos, capítulo 9 e versículo 40, que nos diz assim: Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se-lhe de joelhos, orou e, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Aqui nós vamos ver sobre a ressurreição de Dorcas. Nós vamos ver que essa discípula, ela morava em Jope, e nós vamos ver que ela era muito conhecida pelas suas boas obras e as esmolas que ela fazia. E nós vamos ver que ela adoeceu e ela veio a morrer. E nós vamos ver que levaram e puseram no cenáculo. E nós vamos ver que Lida ficava próximo a Jope. E nós vamos ver que mandaram chamar os discípulos. E nós vamos ver que Pedro, ele foi atender o chamado. E nós vamos ver que ali as viúvas, elas cercavam chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fazia. E nós vamos ver que o testemunho de Dorcas era um testemunho de temor a Deus, porque o coração dela era um coração voltado para as viúvas. E nós vamos ver que ali no versículo 40, Pedro, ele vai orar, ele vai se pôr de joelhos e ele volta para o corpo dela e ele diz: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Nós vamos ver que Pedro, ele vai orar por ela e o Senhor vai restaurar a vida dela. O Senhor vai devolver a vida de Dorcas. E nós vamos ver que ali no versículo 41, ele deu as mãos e levantou ela. E nós vamos ver que ele apresentou ela viva novamente e todos creram no Senhor. Então nós vamos ver que o nome do Senhor Jesus foi glorificado pela ressurreição ali, pelo milagre ao qual aconteceu na vida de Dorcas. E nós vamos ver que Pedro, qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele orou por ela. Então nós vamos ver que as mãos do Senhor operou ali sobre a vida de Dorcas, e o propósito de Dorcas não havia terminado ainda, porque se houvesse terminado, Pedro não iria lá para orar por ela. Mas o propósito da vida de Dorcas, ele continuaria. Era apenas uma vírgula, e a continuação se daria após a ressurreição de Dorcas, ela ressuscitar, após receber novamente a vida. E nós vamos ver ali que o testemunho de Dorcas foi um testemunho extraordinário de ensino, porque ela cuidava das viúvas, ela fazia as túnicas e vestidos e ela apresentava aos necessitados, abençoando a vida deles. E nós vamos ver que foi esse o motivo ao qual Pedro, ele vai ser avisado, foi mandado chamar e ele vai. E nós vamos ver que essa mulher, ela foi uma mulher de exemplo, porque a cidade de Jope era uma cidade portuária. E nós vamos ver que essa mulher, ela servia a Jesus com as suas peculiaridades, com um ato de amor ali
levar aos necessitados, às viúvas, oferecer às viúvas o que elas necessitavam. Então nós vamos ver que o amor de Dorcas foi o resultado dela receber uma segunda oportunidade, dela receber ali mais uma vez a vida para continuar frutificando. E em nossas vidas o Senhor também nos dá oportunidades para nós frutificar na vida de outros. Como você tem frutificado na vida de outros? No teu trabalho, na sociedade? Qual é o modo ao qual o Senhor tem abençoado você para você ser frutífero na vida de outras pessoas? Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, amigo Espírito Santo, nós te agradecemos, te bendizemos pelo milagre da vida, pelo ar que respiramos, pelo fôlego de vida. Obrigado, Senhor, por cada milagre ao qual o Senhor tem nos concedido, por cada bênção ao qual o Senhor tem nos concedido. Nós te bendizemos, te glorificamos e te exaltamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem realizado e o Senhor irá realizar. Obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos, nós te bendizemos. Visita os doentes nos hospitais, nas clínicas, nas enfermarias, aqueles que estão passando por cirurgia nesse dia, que a tua mão possa ser com eles. Sim, aqueles que estão internados em clínicas de recuperação, concede a eles força, ânimo, coragem, graça, sabedoria e que principalmente possam ter consciência que dependem da tua graça e da tua misericórdia, do teu amor e do teu perdão. Nós te bendizemos e te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem, ative o sininho das notificações. Deus te abençoe, uma excelente semana.